viu? Desculpa. Só tá vocês duas de câmera, é isso? Só. Fica desligado por conta da internet não cair, né, do som não interferir, tudo, mas no momento que abre para perguntas, aí as pessoas ligam a câmera, podem ligar o microfone para falar. Tá. Então eu acho que eu vou fazer mais ou menos essa retomada para pensar a psicologia e relações raciais, vou falar um pouco das minhas pesquisas, e o que eu acho muito importante é que esse tema tem sido agora muito, né, é uma demanda muito grande e é uma questão de urgência, é sempre uma questão de urgência falar de raça no Brasil, né? Ela nunca é uma questão, tipo, que é para depois. Ontem, por exemplo, mataram mais um menino brincando. O país é um país que mata umas crianças brincando na frente de casa. Eu fiquei pensando assim, meu filho está agora, enquanto eu estou dando aula, meu filho de 7 anos, exatamente, brincando aqui na frente da minha casa, na rua, enquanto eu estou dando aula. E eu não consigo passar na minha cabeça a possibilidade que ele possa ter um tiro, né, morrer de bala de tiro, né? E essa possibilidade de fato não existe, né? De fato não tem como isso acontecer. E aí está aquilo que a gente pode chamar de racismo estrutural, porque só o bairro em que você mora, né, já diz, e quem são as pessoas que moram, já diz daquilo que pode acontecer, porque de fato não pode acontecer nada com ele na frente na rua, ele está andando de bicicleta, né? Pode acontecer dele, sei lá, ser atropelado, mas um tiro ele não pode levar, né? Então esses mundos que são muito díspares, né, entre brancos e negros na sociedade brasileira, e a psicologia sendo marcada por profissionais brancos, né, e por profissionais que têm um centramento daquilo que é pensado como próprio de classe média branca no desenvolvimento, tem feito uma psicologia que muitas vezes não conversa, né, com esse público, porque os profissionais são esses que não conseguem imaginar, que nem eu não consigo imaginar que meu filho possa levar um tiro, e ele não pode mesmo, né. Bom, então só que eu queria, essa situação de ontem me deixou um pouco, né, passada. Então a gente tem na psicologia 3 momentos muito diferentes, né, da psicologia e das relações raciais, né. Ela começa no início do século passado com a psicologia que é chamado, né, da psicologia do Nina Rodrigues, né, e a psicologia, né, que o negro é o objeto da ciência. E aí eu acho que é muito importante a gente fazer só um histórico, vou fazer um histórico rápido dessa demarcação. O negro aparece na década, né, até a década de 30 como objeto da ciência, e o branco, né, nas relações raciais, não é colocado em nenhum momento em questão. E aí já vai se formando, a partir dessa ciência, uma ideia de que quem tem raça é o outro, né? Que quem tem raça é aquele que deve ser estudado. E o que acontece, né? Quando a gente tem esse início do século passado, a gente tem uma psicologia que, na verdade, ajudou a... não é só que ela não ajudou a combater o racismo, mas ela ajudou a construir, né, um elemento negro, um negro que deveria ser estudado. O Nina Rodrigues, ele faz um estudo que é aquele Africanos no Brasil, para saber, né, quando ele vai viver no candomblé, para saber o que são essas reações, né, dos negros no candomblé. E é irônico, se a gente for pensar, porque é ambíguo, porque ao mesmo tempo que ele coloca esse sujeito como outro, é a primeira vez que o negro aparece como um sujeito de subjetividade, porque ele vai dizer que a incorporação religiosa é uma histeria coletiva. Ou seja, ao falar que é uma histeria coletiva e que não tem um respeito pela religião como outra, ele produz uma ideia de uma subjetividade negra que até então não aparecia nos estudos porque não eram vistos como seres próprios de subjetividade. Então a gente tinha uma ciência aí muito racista mesmo, e mesmo o Nina Rodrigues sendo muito racista, ele começa a produzir essa ideia de subjetividade, completamente torta, né? Uma subjetividade que é do outro e que ela é totalmente, né, igualizada, mas até aí, até a década de 30, todos os estudos de psicologia, eles vão seguir a mesma ideia de raça. A raça, como fenômeno, ela tem 3
três momentos históricos, né? Ela aparece primeiramente como biológica, né? E aí em todos os estudos, né? O de psicologia e os estudos de ciências sociais, os estudos, né, que estudam raça. Quando ela nasce no século XIX, ela nasce com uma pergunta, né? Que é o seguinte: por que há desigualdades entre os seres humanos? A ideia de raça nasce dessa pergunta nas ciências humanas. Só que a ideia de raça, ela é filha do racismo. Ela não é a mãe do racismo. Por quê? Primeiro a gente tem aquilo que é a colonização, né? Que é a colonização do mundo, quase, pela Europa, né? A gente tem a colonização da Ásia, a colonização das Américas indígenas, da África, tudo pela Europa. E essa colonização parte do pressuposto que todos esses, né, os indígenas, né, os africanos, tanto e os asiáticos, são inferiores, são grupos inferiores, que devem ser catequizados pela religião católica, que devem ser civilizados pela forma de comer. Então, a gente já tem aquilo que a gente vai pensar que é o racismo, que é uma ideia de que vidas humanas, que é o que a gente tem ouvido muito falado, valem mais do que outras vidas, né? A religião eurocêntrica, vale mais, aquilo que é visto como civilização, ou modo de vida, modo de família, modo de lidar com o mundo, ela vai aparecendo dessa ideia que é esse eurocentrismo como maneira de ver o mundo que os outros grupos devem acompanhar. Tanto que isso ainda está no imaginário social como aquilo que é civilizado, né? Ah, esse grupo é primitivo e a civilização chega quando alcança, né, essa ideia do branco. Gente, tá barulho aí, né? Tem uma obra aqui do lado. Dá para ouvir o que eu estou falando? Tá. Então, o que acontece? A gente tem um mundo, que é o mundo próprio da colonização, de um grupo que ele é um invasor de outras terras, e invasor com essa ideia, né, de superioridade. E a partir disso surge a ideia da raça, né? Então, a gente tem um racismo já acontecendo na prática, e aí no século XIX, aparece a ideia de raça para legitimar todo esse modus operandi que estava acontecendo. Né? Então, no século XIX, tem essa pergunta: por que há desigualdades, né, entre os seres humanos? E tem uma competição ali nas ciências humanas para responder isso. E como tem hoje em dia, né? Se a gente perguntar hoje em dia, no Brasil, por que há desigualdades no Brasil? Possivelmente todas as pessoas do campo progressista vão falar, bom, porque tem exploração, porque é por causa do capitalismo, porque tem racismo, né? Mas há pessoas que falam, porque tem pessoas onde os mais fortes vencem e os mais fracos não. Tem gente que vai explicar a desigualdade via a ideia de um darwinismo social, né? Que é a ideia de que há pessoas que são mais fortes, que está acoplada à ideia do mérito. A ideia de raça surge nesse século XIX desta forma, porque há desigualdades entre os seres humanos, desses grupos, e a resposta é porque somos desiguais biologicamente. É essa a resposta que a raça dá para o problema da desigualdade. E eu acho muito importante a gente pensar que quando a gente está falando de raça, a gente está no campo das desigualdades, né? E o fundamental que eu tenho lutado para a gente pensar na psicologia é retirar isso daquilo que é pensado como um debate identitário, né? Porque ele é um debate que pode vir a ser identitário, mas ele é a priori e centralmente o campo da desigualdade. A raça, ela está no campo daquilo que é pensado como desigualdade, né? E a gente pode pensar desigualdades humanas, desigualdades sociais a partir daí. E essa desigualdade, então, ela nasce com essa explicação da raça como biológica, né? E o que a raça como explicação biológica ela vem dizer? Há grupos superiores e há grupos inferiores. E esses grupos superiores, o próprio grupo que inventou a ideia de raça se autocoloca nessa ideia de superioridade, né? Como que é essa ideia de superioridade? E o que é? A ideia de raça sempre tem três categorias que, na verdade, preenchem a ideia de raça. Essas categorias a ideia de superioridade, ou a ideia de que algo externo tem uma continuidade interna, ou seja, um fenótipo vai ter uma continuidade interna, e essa continuidade interna é moral, é intelectual, é estética, ou seja, tem uma ideia de civilização por trás. Quando alguém fala os japoneses são determinados, eles estão usando a ideia de raça. Eles estão pegando ali um fenótipo, né, e eles estão dando uma continuidade, sei lá, comportamental
interna, né? Então, qualquer momento que um fenótipo ou que um corpo físico ele tem no imaginário uma continuidade interna, é quando a ideia de raça está sendo usada, né? Então, quando a gente fala, bom, os brancos, quando a gente fala os negros dançam bem, né? E quando isso é essencializado, a gente está, mesmo que seja uma componente estético, né? Porque a dança é algo da estética e é naturalizada, a gente está usando a ideia de raça. Ela pode ser positiva ou negativa, mas a gente está usando. Então, a ideia de raça é essa ideia de que um externo vai ter uma continuidade interna. O próprio grupo que inventou essa ideia de raça, ele se autocolocou como superior, né? Moralmente, intelectualmente e esteticamente, né, que é o branco. Que é, na verdade, quando a gente tem essas três categorias, que é inteligência, que é moral, que é estética, a gente tem por trás uma ideia de civilização. Então, na verdade, são civilizações superiores, civilizações inferiores que estão atrás da ideia de raça. Na década de 30, então toda a psicologia desse tempo vai pensar na raça como algo genético, né? Nós temos grupos superiores e grupos inferiores, e esses grupos, eles são hereditários geneticamente. Então, o filho daquela pessoa vai ser superior moralmente, intelectualmente, esteticamente, porque isso passa de mãe para filho e hereditariamente. É aí que está a ideia de raça. Na década de 30 do século passado, isso cai por terra, completamente, né? Os estudos de antropologia e os estudos, né, todos os estudos de antropologia que bebem no Franz Boas, etc. e tal, vão dizer que não há uma raça biológica, mesmo porque a raça, do jeito que ela foi pensada dessa forma, ela é completamente arbitrária. No fundo, ela é geopolítica, né? Porque ela coincide com os três grandes continentes, né? Os asiáticos, os indígenas e os africanos, né? E os brancos, né, que estão aqui no centro, dando nome para os outros. Então, a raça é uma categoria geopolítica, é só isso, né, de divisão do mundo. Porque o que os africanos, por exemplo, etíopes, eles não têm nada parecido culturalmente, e nem de essência, e nem biologicamente, nem genética, eles não têm nada de mais parecidos com os africanos da Nigéria, ou seja, eles são tão diferentes, os etíopes, dos nigerianos, quanto eles são diferentes dos dinamarqueses, né? Ou seja, e os dinamarqueses são tão diferentes culturalmente, né, dos italianos do sul naquela época, quando eles eram, não tem algo, o que existia eram populações no mundo, só que a gente tem uma geopolítica desses grandes continentes que vai marcar essa ideia, essa produção da ideia de raça. E aí a psicologia vai seguindo completamente isso e pensando, né, de alguma forma, esses grupos, né, completamente arbitrário. E o que a gente tem na humanidade, de fato? A gente tem na humanidade populações. Por isso que dá, e é muito difícil, faz uma confusão mental, mas como que as pessoas falam sobre doenças populacionais se não tem raça, né? A gente não tem raça, mas a gente tem populações que, na verdade, é o mesmo que dizer que a gente tem grupos que, quando eles ficaram muito tempo juntos, eles se parecem geneticamente. Assim como as famílias têm geneticamente algo parecido. E também tem culturalmente, né? As famílias, sei lá, em geral, elas vão produzindo formas culturais parecidas, sei lá, de almoço ao meio-dia, ou não almoçar, enfim. As populações também são parecidas com isso, né? Com grandes famílias. É isso que a gente tem no mundo, populações, né? E essas populações foram, né, marcadas desses quatro grupos. Então, na década de 30, cai por terra a ideia biológica, só que nasce uma ideia que é a ideia que hoje ainda está muito forte no Brasil, né, e que ainda está no imaginário, né, racista, que é a ideia de cultura, né. Então, acaba com a ideia de biológica entre raças, mas há uma ideia de culturas brancas, culturas negras e culturas indígenas, que é tão arbitrário quanto a ideia de raça biológica, porque, por exemplo, nós temos 365 povos indígenas com culturas completamente diferentes em língua, tem povos que são coletores, tem povos que não são coletores, tem povos que são mais agressivos, tem povos que são mais calmos, tem povos que falam, eles não se parecem, né? O que eles se parecem? Que eles foram nomeados pelos brancos como indígenas, né? Assim como todos os grupos, né, africanos foram nomeados com a diáspora como negros. E os asiáticos, mesmo que não se parecem, né, também totalmente, mas eles, na verdade, eles se aparecem como uma contraposição do Ocidente, né, e é muito legal o livro Orientalismo, né, do Eduardo Said, que vai falar que
o Oriente, ele é uma criação do Ocidente, ele não tem nada de heterogêneo, né? Não, de homogêneo internamente, ele só é uma oposição àquilo que é nomeado como Ocidente, né? Que é a mesma ideia de raça. Então, nessa década de 30, começa a surgir a ideia de que há culturas brancas, culturas indígenas e culturas negras, e que elas são estanques e fixas. E isso aparece, o maior, né, no Brasil, o que aparece muito dessa forma é o Gilberto Freire, né? O Gilberto Freire, no Casagrande Senzala, ele vai falar da formação do Brasil, e ele vai falar que essas 3 raças, mas aí a raça como cultura, foram o que formou o país. Só que o que acontece na ideia de raça como cultura do Gilberto Freire? Ela é tão hierárquica, como superiores e inferiores, né, quanto a ideia de raça biológica. Porque o que acontece? O Casagrande Senzala, se você for pensar, a melhor metáfora que eu já vi é a da Lilian Schwartz, quando ela vai falar que é como se fosse o branco, no Casagrande Senzala, é como se ele fosse o rio Amazonas, e os negros indígenas como se eles fossem os afluentes. Então é como se, assim, quem construiu a civilização brasileira foi o branco, os negros, né, eles trouxeram a música, o folclore, né, os indígenas, né, a higiene, o banho, mas sempre uma ideia de construção de nação branca. E o que é, né, um engodo. Nesse país ele é construído, né, não tem acho que prédio, e não tem cultura sem pensar os negros, né? A construção de país é uma construção de país negra, né? E negra e indígena e também, né, europeia, mas assim, ela é uma construção conjunta. E a ideia do Casagrande Senzala, não, a construção de civilização é branca e negros e indígenas ajudaram com o folclore, com a dança, com isso, assim, como se fosse uma contribuição. Toda vez que chega uma tese para mim, a contribuição do negro no Brasil, eu falo, não, pode voltar. É a construção de país, eu não vou pegar nada que é contribuição, porque não é contribuição, é construção, né? Ou todos são construções, né, conjuntas dessa forma, né? E aí, nessa década de 30, a psicologia também vai pensar, né, e aí as raças como culturas, né, então tem a ideia de que há culturas negras, culturas indígenas e culturas, não que não exista, depois eu falo sobre isso, né, mas elas não são estanques, não são únicas, elas são diversas, tal, mas é vista como uma cultura branca, uma cultura indígena e uma cultura, né, negra, e essas culturas equivalem exatamente à mesma ideia biológica que existia na raça hereditária. Na década de 70, tudo isso muda, né, nos estudos, mas não no imaginário da população brasileira, né, e aí essa que é uma diferença muito importante para a gente pensar. A raça como categoria nativa, que é aquilo que a gente vai na feira e fala, ô negão, ô alemão aí, eu não sei o que é essa fala sobre raça que a gente tem no Brasil o tempo todo. O brasileiro fala de raça o dia inteiro, né? A minha pesquisa de famílias interraciais, ela é uma pesquisa que eu fui entrevistar como é que a raça aparece na dinâmica, né, inter, né, todas psíquicas e formas na família, e é impressionante, as pessoas grávidas, né, elas contam, né, as mulheres quando estavam grávidas, que a maior tensão não era se a criança ia nascer saudável, ou se a criança, né, mais do que se ia nascer menino ou menina, se ia olha como gênero e raça, né, eles eram marcadores da expectativa completa da gravidez dessas mulheres de famílias interraciais. Mas o desejo era que se nascesse parecido com a pessoa branca. Tomara que puxe aquele olho do pai, do avô português, daquele olho claro, ou, né, essa ideia da ideologia do embranquecimento ali marcada. Bom, e aí a psicologia começa a ter os estudos da raça como cultura, né? E aí a gente tem o Dante Moreira Leite. Eu tenho um artigo, eu vou botar aqui para vocês, que vai falando de todas as pessoas de cada época, porque eu não vou ficar aqui fazendo essa parte que é meio muito histórica, eu vou só... Acabei de passar aqui, tá, gente? Esse artigo. E aí, na década de 70, com os estudos, né, de desigualdade, o representante desse é o Carlos Rasenbaum, que ele vai falar o seguinte, o que acontece? A raça não há nada de essência, nem biológica, nem cultural. A cultura pode ser uma construção a posteriori, né,
claro, quando os negros da Bahia, eles fazem o Ilê, eles estão construindo cultura, né? Mas não é que negros e brancos são que nem macieiras e bananeiras que dão bananas e dão maçãs, né? É uma construção a posteriori dessa ideia de um marcador, que é um marcador do fenótipo que é pensado como raça. Então, a raça, né, começa a ser estudada no Brasil, né, pelos estudos, e aí não mais para o imaginário social, como raça, como uma categoria de desigualdade, que ela é como se fosse um conteúdo, não, como se fosse um contorno sem conteúdo. Não tem essência, não tem cultura aqui, mas ela é um contorno que vai estabelecer, né, formas de relações desiguais na sociedade brasileira. Então, todos os estudos daí por diante, e aí na psicologia também, marcam, né, a psicologia pensando a questão racial a partir da ideia de raça como uma categoria de desigualdade, né? E o que é pensar isso na psicologia? É pensar que essa desigualdade, ela produz, ela é estrutural e ela produz subjetividade. Como é que isso acontece, né? Qual é a ideia de que a raça produz subjetividade, né? Se não é uma essência, se não é cultura, mas ela é um marcador, né? Ela é um marcador de desigualdade que vai produzir desigualdade. Ela tem características, né? A forma com que a raça é vista por cada grupo racializado, né? Então, o que é isso, né? A priori, é que os grupos racializados, né, que são no Brasil os negros e os indígenas, a ideia de raça faz com que o grupo apareça antes do sujeito, né? Tipo, a pessoa é primeiro um negro, um ministro negro, depois ele é tal pessoa, né? Vou dar um exemplo que eu sempre dou, quer dizer, ultimamente eu tenho dado esse exemplo que eu acho muito interessante, porque é da nossa área, que somos professores, né, ala professor-aluno. Um dia eu estava num congresso e uma amiga minha, né, bem sincera, sentou para conversar comigo e falou assim: Lia, não sei como você consegue trabalhar com relações raciais. Eu peguei o ano passado, um ano retrasado, para orientar um aluno negro, e foi uma relação muito tensa, ela contando para mim. Foi uma relação muito tensa, porque veio uma tensão que eu não colocava autores negros, que tudo era eurocentrado, e tudo que eu falava, eu tinha medo de ser interpretada como racismo, né? E eu acho que eu não vou mais orientar aluno negro, porque para mim foi muito tenso. Ela falou. Aí eu falei: quantos alunos brancos, você está 20 anos na pós, né? Você já orientou que foi tenso? Aí ela falou assim: Joana, Marcelo, o Fernando, né? E começou a falar vários nomes de alunos que deram problemas. Eu falei: você já pensou em não orientar alunos brancos mais? Aí ela parou, eu falei assim: então, né? O aluno negro, você não me falou o nome, eu não sei nem o nome. Os outros todos têm nome, e eles não são vistos como alunos brancos, eles são vistos como a Fernanda, como o João. A Fernanda deu problema porque ela era muito de esquerda, o João deu problema porque ele era muito tenso, a outra eu não sei porque era tal, mas ninguém, a raça, ninguém, você não falou em nenhum momento, olha, esses problemas foram marcados pela ideia de raça. Então eu dei esse exemplo porque é isso que a raça, né, no sentido, né, de como ela é colocada, né, e como ela é significada, ela faz com que os grupos racializados em que a raça apareça antes do sujeito, né. E se fosse para fazer uma definição, para a gente pensar o que seria essa raça para estudar na psicologia, a raça ela é uma forma de dar significado às relações de poder. As relações de poder que já estão aí, desde a colonização e das formas e tal, e a raça aparece para dar o significado dessas relações. E nesses significados tem toda essa ideia que compete ao branco, né? Uma ideia de como se fosse uma neutralidade racial, e essa neutralidade racial, ela está marcada com uma ideia de que cada pessoa branca é um indivíduo, né? Ou seja, a Isabelle responde por ela mesma, né? A Mary responde por ela mesma, a Tássia responde por ela mesma, cada pessoa branca responde por ela mesma, enquanto, né, indivíduo. E essa é a falsa ideia de raça para o branco que está no cerne daquilo que vai ser pensado depois dos estudos críticos da branquitude, né? Os brancos também são racializados, só que a forma de racialização dos brancos
é exatamente essa ideia de neutralidade, né? Não é que eles são neutros. A ideia de neutralidade é a forma de, né, essa suposta falsa ideia de racialização do branco. E a Cida Bento, que é uma das maiores pesquisadoras de branquitude, ela vai dizer que o que é isso, né? Se ela começa a estudar, olha só que interessante, por que ela começa a estudar a branquitude, a Cida Bento. Ela começa a estudar o Florestan Fernandes, que é um super intelectual, né, e que vai pensar as desigualdades de raça, e ela fala, né, e é realmente no livro do Florestan Fernandes, que vai pensar a inserção do negro na sociedade de classes, ele vai contextualizar que os negros não conseguiram se inserir na sociedade de classe porque a escravidão teria deformado, né, as famílias negras, e as famílias são as formas, né, de organização, né, organização mais profícua para o capitalismo, né, e teriam deformado a ideia de família, né, negra, e teriam dado a eles, pela escravidão, uma forma de não obedecer leis, né, que a escravidão teria deformado. E aí ela fala assim, bom, se um intelectual deste porte, que é nosso aliado, consegue ter visto que a escravidão possa ter deformado aquilo que é pensado como a subjetividade negra, como é que ela não deformou a subjetividade de quem estava com o chicote na mão, né? Porque, assim, quem estava com o chicote na mão continuou com uma raça, ou seja, uma personalidade normal, vista como norma, né, nesse sentido, e a deformação vem para o outro. E aí, se a gente fizer um paralelo, né, é impossível a gente pensar né, que um alemão nazista que apoiou a Segunda Guerra, né, não tenha sido desumanizado no sentido que ele também perde a sua humanidade quando ele desumaniza um judeu, né, e quando ele não apoia isso. Por que isso não teria sido pensado, né? Por que o branco continua com o status de normalidade e a ideia de desvantagem aparece para o negro, né? Por que a ideia de deformação via escravidão aparece para o negro e não aparece para aquele que estava com o chicote na mão? Essa é a pergunta que ela faz, né? E aí ela vai atrás daquilo que é pensado nos estudos críticos da branquitude, que é quando, né, na década de 90, mais ou menos, do século passado, e começa no começo de 2000 aqui no Brasil, os estudos de branquitude entram críticos para pensar, e os estudos de branquitude, eles nascem no Brasil no campo da psicologia. É a psicologia que traz, com a Cida Bento, Iraí Carone, na USP, o primeiro livro, né, Psicologia Social do Racismo e da Branquitude e Embranquecimento, e aí os primeiros estudos todos de branquitude também nos Estados Unidos, eles aparecem no campo da psicologia, para pensar, de fato, como é que se constitui esse sujeito branco a partir dessa ideia de raça, né? E aí, né, a psicologia começa a pensar isso. E esse sujeito branco, que eu acho que é muito marcado para a gente pensar a psicologia, ele aparece como o centro daquilo que é o padrão de humanidade, né? E aí, e os outros grupos aparecem como outros grupos. Se a gente for pensar um paralelo a isso, é o que está no centro daquilo que é a ideia de branquitude, é que a branquitude é uma particularidade, ela é uma particularidade de um tipo de forma de estar no mundo, né? Que veio da Europa, de eurocêntricos, mas que se coloca como padrão de universalidade. Se a gente for pensar isso, um paralelo, ó, a gente tem história geral. A história geral, ela não é história geral, ela é história da Europa, né? E as outras histórias aparecem como história da África, história da Ásia, história, né, ameríndias, né? Elas são todas histórias particulares, né? Enquanto a história da Europa, ou a história que pode ser chamada de branco-europeia, ela sempre aparece como a história universal, né? E aí, isso também aparece na formação da constituição dos sujeitos, né? E os estudos de constituição de sujeito e de raça, eles vão tentar entender como essa categoria, não é que ela influencia o sujeito, ela constitui esse sujeito e a forma de existir ele no mundo, né? E se a gente for pensar, por exemplo, no desenvolvimento logo infantil, tem um estudo que vai mostrar que as crianças negras na creche, elas são menos trocadas que as crianças brancas, a fralda.
porque a ideia de que, né, de limpeza e de atenção dada para as crianças brancas faz com que essa relação quase que inconsciente, né, entre tal, tenha um cuidado maior, porque o branco aparece como uma fragilidade maior. Tanto que a gente pode ver que crianças brancas, em geral, são chamadas de crianças, né? E crianças negras e periféricas, muito novas, já são chamadas de moleque, onde a inocência já está perdida, né? Já não tem tanta inocência. O que aconteceu com Miguel, talvez, é que a inocência dele não foi vista, né? Eu não sei, não vou incorporar o que é, mas essa inocência, né, que é dada às crianças brancas, não são dadas às crianças negras da mesma forma. Tanto, e a questão de gênero aparece aí para mulheres e homens, mas também aparece com a sexualidade. As crianças, as meninas negras são sexualizadas muito mais cedo que as meninas brancas, né? Que são vistas de forma mais ingênua. Então, isso tudo vai constituindo o sujeito e a forma de existir no mundo, né? Então, a branquitude seria um lugar, né, de vantagem estrutural, né, nessa sociedade que é marcada por uma desigualdade estrutural, né, de raça. E aí eu acho importante para a gente pensar dentro da psicologia, entender o que seria o racismo, né, estrutural realmente de fato, para a gente entender como é que isso pode estar em todos os âmbitos daquilo que a gente vai pensar que são áreas de atuação da psicologia. Eu vou pegar o Covid, né, para a gente pensar. O Covid é um vírus, né, o novo coronavírus, ele é um vírus que, em teoria, ele não escolhe cor nem raça, e ele é democrático, né? E aí, como é que você consegue ter um dado, que o dado mostra que as pessoas que mais morrem, né, porcentualmente, são pobres e são os negros, né? O Covid, não é que os negros são mais fracos biologicamente, e que muitas vezes foram vistos, né, como mais fracos biologicamente, por causa, assim, o resultado é o contrário, você via, morreram mais é porque são mais fracos biologicamente. E o racismo, ele é tão impressionante porque eles são mais fracos para alguns argumentos e mais fortes para alguns outros, né? Por exemplo, as mulheres negras tomam menos anestesia do que as mulheres brancas, é um dado que foi mostrado. Porque a ideia de força que aparece, né, e pouca fragilidade que tem na mulher branca, né, aparece e faz com que ela, sentindo dor, não seja vista como tão frágil quanto a mulher branca. E isso, os dados vão mostrar que elas tomam muito menos anestesia na hora do parto e são as que mais morrem também de Natal. Então, se a gente for pensar como é que funciona, esses estereótipos, aquela produção de subjetividade, vai dando resultado, além de toda a desigualdade estrutural, que é o fato que essas pessoas não podem ficar em casa na quarentena, que elas têm que trabalhar, que provavelmente os trabalhos dela foram retirados. Se a gente for pensar como é que funciona, né, o CLT hoje em dia, os trabalhos em que está a maioria da população negra foram os primeiros a serem precarizados, né? Se a gente for pegar a universidade, a UFSC, onde eu estou, quando eu estudei na UFSC, eu estudei na graduação na UFSC, as merendeiras e os vigias noturnos, e quem trabalhava no restaurante universitário, e a faxina, eles eram contratados pela UFSC, né? Hoje eles são todos terceirizados. E não foi um escândalo nacional. Por que não foi um escândalo nacional que uma parte da população que trabalhava no trabalho, isso é na universidade, isso é em Brasília, isso é no setor público como um todo, todas as pessoas foram terceirizadas sem ser um escândalo. Imagine nós, professores, terem sido terceirizados, a gente tem que ir trabalhar com um uniformezinho, né, de uma empresa, dar aula com uma coisa assim, e não foi um escândalo, né, é muito naturalizado que esse é um lugar que pode ser precarizado sem ser um escândalo no Brasil. E aí, como é que isso, por isso que o racismo ele é estrutural e estruturante, como é que isso vai estruturando novamente o racismo? Por exemplo, o meu filho, ele vai na escola da UFSC, no NDI, e aí, que é uma escola pública, de uma universidade pública, né? Quando a escola foi apresentar para ele, né, aqui, os lugares, foi apresentado como, olha, essa aqui é a coordenadora, o nome dela é tal, ela fica em tal sala, e ela vai
fazer a coordenação do teu curso. Esse aqui... Benjamin, a mamãe está trabalhando. Bom, desculpa, gente. Aqui é a nutricionista, ela vai ficar em tal sala, ela vai cuidar da alimentação. E essa é a professora, todas essas pessoas eram brancas, elas tinham nome e tinham roupa próprias e foram apresentadas para o meu filho. Quando a gente foi passar na frente do lugar da cozinha, que eram as merendeiras que eram terceirizadas, elas não foram apresentadas. E aí eu peguei e falei assim, gente, mas essas pessoas não foram apresentadas para o Ariel, ela vai cozinhar para o Ariel. Aí a diretora olhou para mim, e isso não é que ela é racista, que ela tem culpa, que ela teve intenção, ela falou, Lia, eu não sei o nome delas. Por que ela não sabe o nome delas? Porque elas são terceirizadas, porque troca o tempo todo, né? E aí, ao mesmo tempo, a pessoa que estava na segurança também não foi apresentada para o meu filho. O que meu filho aprendeu naquele dia? Que tem pessoas que têm nome, essas pessoas que têm nome têm uma vida que importa, um trabalho que importa e que deve ser valorizada e apresentada para ele. E essas pessoas são brancas. Tem pessoas que não têm nome, que usam uniforme e que o trabalho delas não é digno de apresentação. E essas pessoas são negras. Ou seja, o racismo estruturou que o trabalho delas fosse terceirizado e o próprio fato delas estarem nessa condição fez com que o meu filho aprendesse a ser... Ele aprendeu a ser racista naquele dia. Ele aprendeu que tem lugares para brancos, que tem lugares para negros, que tem vidas que importam, que tem vidas que não importam, né? Ou seja, esse é o racismo que é estrutural, né? E que ele é invisível. Invisível para quem está cego para isso. Ele é muito óbvio para quem não está cego. Então, o racismo estrutural é aquilo que, se tudo acontecer em sua normalidade, se tudo acontecer na sua normalidade no Brasil, o resultado é racista. Por exemplo, se tiver um concurso, né, para a universidade aí de onde vocês estão, e ele não tiver cotas, vai entrar professor branco. Ou seja, quantos professores vocês têm aí no departamento? De vocês, de psicologia? Acho que uns 12, né? Hoje em dia uns 12, com a Nossa, é um precarização toda, departamento uns pequeno. 12. E quantos professores são negros? Nenhum. Bom. E se a gente perguntar no departamento... Se a gente perguntar no departamento de vocês, ou no meu departamento, que é bem maior que o de vocês, que tem 52 professores, perguntar, né, para todos nós, né, o que você fez para estar aqui? O que a gente vai responder? A gente estudou, a gente batalhou, a gente estudou muito para um concurso. A gente não responde, eu estou aqui porque eu sou branco. Só que eu estou aqui porque eu sou branco é o a priori da raça, entendeu? Se tudo acontecer em sua normalidade, o resultado e a ocupação de todos os cargos de poder nessa sociedade são de brancos. Então, o que é a ideia? A ideia é que numa sociedade onde tem racismo estrutural, não basta não ser racista. Se você resolver não ser racista, se você não é racista, o resultado vai ser racista igual. Não importa, na seleção. Então, o que acontece? Numa sociedade que tem racismo estrutural, não basta não ser racista. Essa é a frase da Angela Davis, tem que ser antirracista, porque se vocês abrirem um concurso e tudo acontecer em sua normalidade, o resultado vai ser que vai entrar um professor branco. Sempre. Por causa da estrutura racista. Então, se não tiver cotas, né, se não tiver ação afirmativa, que seria exatamente ser antirracista, essa é a diferença de achar que não é racista e ser antirracista. Antirracista, você tem que fazer uma mudança, aquilo que é chamado de discriminação positiva, para ir quebrando a estrutura racista. Porque a estrutura, né, sendo o racismo estrutural, ele é uma máquina de gerar desigualdade. E ele não é só estrutural, ele é estruturante. Né? Ele é estrutural e estruturante. Então, ele é uma máquina, né, que vai gerando isso. Não tem como romper esse ciclo sem uma decisão racional de vamos romper esse ciclo. Não tem, ele só aumenta, né? E isso significa o que é o racismo estrutural. Então, a gente vai pensar isso no campo da educação, né? No campo da educação, onde ele aparece, se a gente for pensar? Ele vai aparecer no conteúdo, né? Aquilo que é o conteúdo dado na sala de aula, né? As pessoas brancas na sala de aula se sentem representadas quando elas têm história da Europa, quando elas têm história...
E o interessante da gente pensar é que, por exemplo, eu sou judia, né? A Marioko provavelmente ela é de origem japonesa, é isso? Eu não sei nada da cultura japonesa, né? Mas eu sei, e provavelmente as pessoas sabem pouco da cultura judaica, mas todos nós sabemos da cultura europeia. Isso é fácil da gente entender. Você sabe que tem Natal, você sabe que tem Páscoa, você sabe, etc e tal. Todas as pessoas sabem da cultura europeia. Ou seja, todos os brancos descendentes de europeus estão representados no conteúdo daquilo que se aprende. Todos os outros grupos também conhecem aquilo, né? E por que né, eu não conheço nada da história da África, como as pessoas não conhecem da história judaica, e eu não conheço da história, né, tipo, japonesa? Porque todos nós conhecemos da história europeia, ela é o centro, né? Isso não quer dizer que nós estamos adaptados, isso quer dizer que há uma desigualdade epistemológica, há uma desigualdade no conteúdo, há uma desigualdade naquilo que se ensina, e isso produz representatividade e como se aprende o mundo e aquilo que é valorizado. Então a gente vai ter isso no conteúdo mas, da escola, mas a gente vai ter isso também na forma, porque quem vai ensinar isso também são as pessoas brancas. Quem vai contar a história também é uma pessoa branca, porque esse é o professor, etc. e tal. Então a gente tem o tempo todo isso, estou falando na educação, né? É uma história que é contada a partir de brancos, né? Uma branco-narrativa, euronarrativa, por brancos narrativos. E aí a gente faz com que uma população que é de 54% se sinta diferente. Como é que possa existir o sentimento de diferença, se a gente pode ouvir entre as crianças negras sempre sentir diferença, sendo 54% da população? É porque é algo hegemônico, né? A cultura hegemônica, ela não precisa, ela pode ter 1% da população, sendo ela a detentora de poder, ela é hegemônica, né? E aí, o mais importante é que essa narrativa branca, ela é aquela que produz subjetividade sobre os outros, ela produz o estereótipo sobre os outros. Um exemplo sempre que eu gosto de dar, que eu acho bastante importante, é que os guaranis, por exemplo, eles chamam nós brancos de juruá, né? Eles chamam as pessoas brancas de juruá. Os brancos, os juruás são colonizador, depredador, eles destroem a natureza, eles são completamente eles são bárbaros, né? Eles são assassinos, quer dizer, a melhor representação de quem são os europeus são dos guaranis, quando eles falam que o homem branco é o juruá. Alguma pessoa aqui já sofreu porque é um juruá? Uma pessoa branca já sofreu porque é um juruá? Ah, você não... Não, por quê? Porque não é o preconceito que faz, não é o estereótipo, né, que faz uma pessoa sofrer. Os guaranis podem ter um estereótipo sobre o juruá, só que eles não têm nenhum poder de produção de subjetividade. Por isso que não tem racismo reverso, porque o racismo, ele é o poder político, junto com o poder econômico, junto com o poder de produção de subjetividade e o poder do judiciário. Tudo isso junto, né? Então, se eles conseguem ter uma produção de subjetividade, que é a televisão Globo colocando a pessoa, a indústria cultural, Hollywood, né, a Globo colocando os negros de empregado doméstico o tempo todo, eles têm o poder de produzir subjetividade, né? Não é o estereótipo que produz a subjetividade assim, é o poder para produzir. E isso quem tem no Brasil é a população branca, né? Nesse sentido. Então, a gente tem uma população que tem o poder de produzir a subjetividade de vidas que importam e vidas que não importam, vidas que são estereotipadas e outras que não são, né? Tem o poder, a decisão econômica e a decisão política na mão. É isso que é esse racismo estrutural. E esse racismo, ele vai produzindo esse lugar, né, de produção de subjetividade. Gente, eu acho que eu fiquei aqui explicando, falando assim meio aleatoriamente, eu não fiz uma linha assim, né? Mas acho que tá ok? Tipo, vão me falando aí, se vocês quiserem. E aí, para entender, né, essa forma total, a gente tem, isso eu falei na educação. Na clínica e nos estudos de psicologia clínica, a gente tem, né, muitos estudos que vão dizer o quê? Esses significados compartilhados sobre raça, né, uns positivos e outros negativos,
eles vão produzir, né, um sujeito que pode odiar a si mesmo e um outro sujeito que não, né? E aí o que aparece? O primeiro estudo disso é o Frantz Fanon no Máscaras, né, Peles Negras, Máscaras Brancas. Ele usa, né, a psicanálise para pensar que há um pacto subjetivo entre colonizador e colonizado, que seriam brancos e negros, ou brancos e indígenas, dependendo de quem é o colonizado, que é o pacto da subjetividade, que é os brancos se sentem superiores, né, são civilizados, e os negros também sentem os brancos como superiores, porque é um pacto, né, é um pacto do poder de produção de subjetividade. E aí o que acontece com, né, qual é a diferença gritante entre produzir aquilo que a gente vai pensar como branquitude e aquilo que é nomeado como negritude, né? A branquitude, ele é o automático. Nós estamos numa cultura que é hegemonicamente branca, né? Então, ela é um automático. Não há brancos que não estão produzindo, né? Não há pessoas que não, brancos que não nasçam sem estar inserido nesse lugar de branquitude. Agora, a negritude, ela é o quê? Ela tem que fazer um trabalho psíquico que é muito maior. Ela tem que se opor à branquitude, que é o lugar hegemônico, para construir aquilo que é pensado como uma negritude saudável psiquicamente, né? Deixa eu ver se eu passo um exemplo de outra forma, né? O Natal está aí para todos, né? O Natal, todo mundo sabe que em dezembro é Natal, né? Então a pessoa branca, negra, judia, japonesa, o que for, nasce no Brasil, sabe que em dezembro é Natal. O automático seria comemorar o Natal, certo? Então, se eu, Lia, não quero comemorar o Natal e não quero que meus filhos comemorem, eu tenho que fazer um esforço muito grande, que é falar para as crianças, olha, não é Natal, na nossa família a gente não comemora Natal, nessa época a gente comemora Hanukkah, só que eu não sei o que é Hanukkah. Porque eu nasci no Brasil e eu fui ensinado o que é Natal, ninguém me ensinou o que é Hanukkah, não estava na televisão nem nada. Então eu tenho que pegar e ler um livro sobre Hanukkah para poder falar para meus filhos, olha, agora é Hanukkah, vamos valorizar isso aqui. Porque o automático é o Natal, né? Se a gente for pensar isso como branquitude e negritude, o automático é o cabelo liso ser bonito, né? O automático, nessa cultura que tem esse padrão de subjetividade, é o branco ser visto como aquele que produziu o avião, a civilização, porque as histórias dos brancos são contadas como produtor de civilização, né? Então, não é que o negro, quando as pessoas falam, olha, ele é racista com ele mesmo, não existe esse racismo, não existe isso, é a pior coisa que alguém pode falar. Ele também foi criado na mesma cultura. Então, na subjetividade, o trabalho de produzir uma negritude, né, saudável, que é o que eles chamam, ou positivo, ou etc e tal, é um trabalho de ter que negar tudo isso e produzir um outro, né, que não é o hegemônico, né? E é possível, só que a gente tem muito menos significados compartilhados socialmente do que é positivo, né? Porque exatamente foi esse branco racista que produziu a ideia de negro, né? E ele produziu do negro como uma inferioridade, né? É assim que nasce a ideia de raça. Então tem que se negar tudo isso e produzir uma subjetividade positiva. Mas se for o automático, se ele não tiver numa família com uma identidade positiva ou que é do movimento negro, se ele não tiver uma família que está na afrocentrada, se ele tiver uma família que está no automático da cultura brasileira, que é o que o Frantz Fanon vai chamar de alienação, né? Porque é a alienação da onde se vem, e a alienação não é que ele é alienado dele mesmo porque ele quer ser alienado, é porque ele está na cultura, como todos estão na cultura, e essa cultura tem uma hegemonia branca. Então, no psiquismo, né, é muito diferente, né, a construção daquilo que é a branquitude, que é o automático, do que uma negritude positivada. Não à toa a gente tem relatos, e que não param, de crianças negras que falam, me odeio, eu queria botar cândida na minha pele, minha avó botava, se vocês forem ler os livros da narrativa, tem um livro muito bonito que chama A Cor do Amor, que é de uma norte-americana, que ela vai pesquisar famílias negras na Bahia. E ela fala, né, que tinha algo que era colocar prendedor de roupa no nariz para afinar o nariz, clarear a pele com cândida, passar ferro no cabelo.
A violência que se vem para mudar esse corpo, que não se adequa a esse corpo hegemônico, é muito grande, né? A gente tem hoje algumas famílias, graças a Deus, e sempre teve na história, né, que tem produzido desde a infância, né, aquilo que é pensado de negritude positivada, mas essa não é a maioria da população brasileira. A maioria da população negra brasileira é evangélica de cabelo alisado, não é o negro da classe média do candomblé que a gente vê na universidade ou que está em coletivos, né? É é essa nossa população, né? Que tem este lugar onde é visto, né, como a religião afro-brasileira como aquela do demônio, que também é produzida hoje não só pelos católicos, mas também pelo, né, por essa ideia de um evangélico que produz isso. Então, a gente tem uma negritude que é produzida muito na negatividade e que um dos trabalhos, desde a infância, de uma criação antirracista, que está desde o trabalho da educação, né, é ter que produzir significados outros, né, se a raça não é uma essência, e se ela não é biológica, e se nada é essência, elas são produções de significados. Então, qual é nosso lugar na psicologia? É também produzir outros significados, né, compartilhados, e a gente tem que fazer isso. Como é que a gente poderia fazer isso epistemologicamente também? Trazendo saberes, trazendo, né, e a gente tem epistemologicamente algo muito racista, né? Eu sempre acho um exemplo muito bom que se na faculdade de administração, por exemplo, a gente, numa faculdade de administração, chamarem o Silvio Santos, que nunca fez nenhuma faculdade, mas que é um administrador de uma empresa de bastante sucesso no Brasil, para dar uma palestra, vai lotar e ele vai ser respeitado como um bom administrador, né? Agora, se a gente na faculdade de psicologia chamar um cacique mediador para falar de mediação de conflitos, provavelmente aquilo não é visto como um saber da mesma forma que é visto esse saber, sei lá, do Silvio Santos, que, né? Mas esse cacique indígena que está mediando conflitos, ele está ali mediando conflitos, sei lá, há anos, está realmente mediando conflitos entre diferentes populações indígenas, entre brancos e indígenas, entre os indígenas do grupo dele, o quanto a gente poderia ter de aprendizado ali, mas é sempre visto como um saber menor, um saber menos científico. Mas o do Silvio Santos também é um saber popular, nativo, que é da prática, e ele não é visto dessa forma. Não é porque é um saber que está fora da academia, é porque esse é um saber de um indígena e esse é um saber, né, de alguém que está dentro dessa mesma cultura. Como a gente coloca saberes como lugares de superioridade e inferioridade. Então, uma outra forma é produzir novas formas de entender esses saberes dentro da academia, mesmo da psicologia, de como que a gente aprende, né, os saberes da psicologia. Enfim, da psicologia do desenvolvimento, né, da psicologia do trabalho, da psicologia da mediação de conflitos, né, em todos os campos da psicologia, há saberes e há outras formas que a gente possa usar da contribuição. E o problema não é não usar a contribuição científica, porque sempre falam, não, mas não é científica. Mas a gente tem usado muita contribuição que não é científica, que é esse exemplo do Silvio Santos, que é de quem trabalha, de quem está lá na coisa. Só que quando é de grupos subalternizados, não é visto da mesma forma, né? Então, tem muito trabalho aí pela frente para a gente pensar nas psicologias de relações raciais. Eu nem falei das minhas duas pesquisas, né, mas só para terminar, eu tenho 3 pesquisas que eu fiz, que pode ajudar bastante, assim, de bastante tempo. Uma é o resultado da minha tese de doutorado, que ela chama Entre o Encardido Branco e o Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo, que ela é o estudo de branquitude, né, que eu vou perguntar para as pessoas, pergunto para mais de 40 pessoas brancas na cidade de São Paulo, o que é ser branco para você, né? E se há algo em comum em todas essas respostas, é que todos eles, e aí isso é muito interessante de pensar, reconhecem que tem vantagem na sociedade brasileira, né? Eu entrevisto um mendigo de rua e pergunto para ele, quer ser branco para você? Ele responde, né? Eu posso entrar no shopping para cagar, os meus colegas não. Ou seja, na extrema pobreza, ele reconhece que há um lugar de vantagem. Só que a segunda pergunta que eu faço logo depois dessa é, você é a favor das cotas? Né? E aí, das 40, o Kabengele Munanga estava na minha banca, ele disse que eu fiz pegadinha. Das 40 pessoas, todas que tinham reconhecido vantagens, ou seja, só 3 eram a favor das cotas.
Então, tem algo, né, que é um discurso muito fragmentado, né? Ele sabe, quando ele está falando na frente de uma pesquisadora, só está eu e a pessoa. A minha pesquisa era uma pesquisa muito íntima. Eu falava, olha, pode falar, pode, teu nome não vai sair, você vai me ajudar muito, você vai ajudar muito a pensar sobre raça no Brasil se você responder o que você sente, não aquilo que, não precisa falar nada politicamente correto, né? Não tem nada, mas me fala o que você sente sobre essas coisas que eu vou te perguntar, né? E aí eu ia perguntando o que você acha bonito, o que é belo para você, e todas as respostas, né? O que é belo para você, o que você acha bonito, eu pergunto que culturas você acha que são mais civilizadas no mundo, né? Mas assim, não assim, tipo, eu vou perguntando todos esses lugares, as respostas dão o lugar do branco como uma ideia de superioridade, né, de se sentir superior. E há também, obviamente, a raça como um divisor entre o próprio grupo de brancos, né, que tem um paraibano que ele responde assim para mim, eu sou um branco, né, mas eu sou branco nordestino, né, eu sou branco encardido. E por isso que a tese chama, é por causa da fala dele. Ele fala, eu sou encardido, porque branco que é branco é aquele que sabe a origem dele. Sabe que é italiano, sabe que é europeu, eu não sei. A gente está aqui há 500 anos. Pode ser que eu seja indígena, pode ser que eu seja... Eu só tenho essa pele aqui, né? Eu não sei a minha origem, né? Tipo, é o branco encardido. E é um branco que em São Paulo é paraibano, né? Ele sabe que ele é branco. Você vê como a raça ela é um lugar de dar significado às relações de poder. Ele é branco na Paraíba, ele mora na cidade de Tiradentes, em São Paulo, onde ele também é branco, mas ele trabalha de vigia noturno no Sumaré, onde ele é paraibano, nordestino, né? Então, como essas categorias, a raça ela é uma forma de dar significado às relações de poder, elas estão ligadas às relações de poder. Mas aonde a pessoa é considerada branca, e quando ela é considerada branca, ela está num lugar de vantagem, né, estrutural, que a ela recai todos esses significados positivos, né? Eu acho que isso é da tese de doutorado, tem várias coisas que eu poderia falar, mas foi entrevistar as pessoas brancas. E o meu pós-doc, que era para ser 1 ano, mas eu fiquei 3 anos fazendo, virou tipo uma outra pesquisa de doutorado, que eu entrevistei as famílias interraciais, né? E aí eu fui usando muito a psicanálise para entender, assim, tipo, como é que aparecia nos vínculos a ideia de raça, e como que isso faziam os vínculos, né, psicológicos mais frágeis ou mais fortes, né? Às vezes tinha uma menina negra, né, entrevistada, o pai é negro e o pai é muito fraco psicologicamente. Ele era esse negro do Fanon, né, dos máscaras brancas. Ele casa com a mãe dela porque a mãe é branca, de olho verde, né? E essa menina, né, ela vai se criando e ela fala que ela sonhou um dia assim, por que eu não nasci bonita como a minha mãe? Porque essa mãe também se achava muito bonita, né? Tinha uma coisa muito narcisista, né? E falava para a filha, quando brigava, você parece teu pai, né? E, bom, enfim. Então essa criança foi odiando o pai, porque ele, para ela, aparece como o responsável por ter passado para ela a negritude, né? Ou a cor da pele. Obviamente que hoje ela é uma pessoa adulta, fez terapia e blá, mas ela vai mudando muito, né? Mas como os vínculos vão se dando conforme os significados que a raça tem na família, né? E os próprios vínculos vão aparecendo. Tem uma outra família e o que mais aparece é a negação do negro na própria família, né? Que a mãe fala assim, a filha fala, minha mãe pintou meu pai de branco. A mulher é casada com um homem negro, mas ela fala, ele é um negro, é diferente. Ele é um negro que não é assim. Então, o que ela faz? A lógica é o seguinte, ela retira a pessoa amada do grupo e continua com todos os estereótipos sobre o grupo. Ou seja, se relacionar no Brasil com o negro não quer dizer que você acabe com os estereótipos negativos sobre o negro. No Brasil, o afeto não impede o racismo, né? É isso a conclusão quase das famílias interraciais, é que o afeto não impede absolutamente o racismo. As relações hierárquicas vão continuando dentro dessas dinâmicas e com o afeto tudo. Então, aquela pessoa que devia cuidar e que ama também é aquela que fala, teu cabelo tá feio, né? E como que isso vai criando, né, subjetividades na família, etc e tal. Mas eu poderia falar bastante das famílias interraciais, tem muito tema aí. Elas são bem diversas, né? Tem uma família que é a mãe branca, que cria significados positivos para a família, para os filhos negros,
né? Ela é uma mãe branca e a filha vem da escola falando, me chamaram de macaco, ela, você é linda, teu nariz é lindo, a boca é linda, você é maravilhosa, e é essa mãe que faz as crianças, né, e é uma mãe branca. O que dá para entender é que não é a mãe ser branca ou o pai ser negro, é a pessoa ter consciência racial e produzir outros significados para aquilo que é negros e brancos na sociedade, né? Então, ela entender de alguma forma que é necessário isso. Acho que... Bom, vou terminar aqui, aí vou abrir para pergunta, porque eu estou meio que respondendo, assim, não está numa lógica muito grande aqui. Pode ser? Sim, sim. Nossa, Lia, obrigada. Acho que foi uma fala muito reflexiva, né? Leva a gente a muitas reflexões. Eu te agradeço muitíssimo pela participação e pela colaboração. A gente vai abrir para as pessoas perguntarem, e eu queria te fazer uma pergunta, assim, que quando eu li seu trabalho sobre a questão das relações sobre as famílias interraciais, eu fiquei pensando muito na conjugalidade, né? Então, como que essa relação que se estabelece dos pais com os filhos, com a negritude, né, com a branquitude, como que isso se dá no casal, né? Então, como que vocês pensam, né? O que que você pensa dessa sua experiência, né, dessa questão do vínculo entre o casal, na tessitura de uma relação conjugal. Esses dias eu ouvi um casal falando sobre essa questão do racismo, e que aí eles diziam que estar junto, sendo negros, trazia para eles a ideia de não ter que explicar um ao outro o que eles estavam vivendo, e de construir isso na conjugalidade. E aí, na sua fala, eu fiquei refletindo bastante sobre isso, né? Numa conjugalidade interracial, num país, né, num contexto onde o racismo é estrutural, como pensar, né? E se você tem alguma questão da sua pesquisa para contar para a gente, né, sobre essa questão da conjugalidade. Será que eu faço mais outras perguntas que respondo meio tudo junto ou vou respondendo uma por uma? Tá, o que você acha? Você fique à vontade. Tá. Tem alguém que tem mais alguma pergunta? Porque às vezes tem umas perguntas que se amarram, né? Vamos só ver se tem mais gente aí, senão eu já... Juliane. Você faz pelo áudio, Juliane? Posso fazer sim. Posso sim. Pode começar? Sim, se você quiser ligar a câmera, pode ligar também, Juliane. Eu vou tentar ligar a câmera, então, porque eu acho mais fácil. Opa. Consegue me ver? Tá dando? Uhum. Sim, sim. Só a luz aqui que é estourada. Enfim, queria falar algumas coisas. É muito importante essa vinda da Lia. Sou muito apaixonada pelos trabalhos dela, assim, são trabalhos muito interessantes e muito importantes, né, dado uma situação em que a gente não discute branquitude, né, principalmente dentro do conceito dentro do campo da psicologia, né, e, na verdade, as minhas questões são mais apontamentos, assim, para, sei lá, a gente poder discutir, do que perguntas de fato, assim. Um dos primeiros pontos, assim, que eu, dentro da fala e tudo, fui me lembrando do Silvio Almeida no Roda Viva, né, e das produções do Silvio Almeida. E do quanto, quando se fala sobre racismo estrutural, enfim, o quanto a gente precisa colocar a raça, né, e principalmente considerando o Brasil, em que a gente tem a população preta, né, na base da exploração do capital, o quanto falar de racialidade não é um recorte, né, e sim é uma prioridade. E principalmente colocar que pautar a situação racial dentro das questões como um todo é extremamente necessário, justamente porque qual população vai ser atingida com as medidas econômicas, com as medidas políticas, né, com as medidas educativas também. Então, sempre pensar no sentido de como que isso vai afetar a população preta, né? Assim como foi colocado a questão do Covid-19, né, do quanto a população preta que está sendo mais afetada também com relação
também o que a gente viu sobre a PEC da morte, né, enfim, o desmonte do SUS, o quanto, se a gente não tivesse o SUS aqui no Brasil, né, o Sistema Único de Saúde, como essa população estaria mais marginalizada, né, enfim, o sofrimento seria maior. Enfim, né, colocar essa questão de que a raça ela precisa ser central nas nossas leituras, né, tanto em questão de tecnologia, medidas políticas, econômicas, educativas, enfim. Além de que é muito importante trazer esse debate para a psicologia, principalmente porque a gente vê, mesmo, por exemplo, no curso de Assis, né, em que dentro de um cenário geral da psicologia, a gente tem uma formação em que pauta muitas questões sociais, né, dentro da construção de subjetividade, a gente tem muitos estágios que a gente não coloca em pauta a racialidade do sujeito que a gente está em atendimento, né? A gente não pauta que o sujeito ele é preto, ou ele é branco, ou ele é indígena, né? A gente não coloca o recorte racial dentro do nosso atendimento, né? E do quanto isso é necessário justamente para que essa reprodução da branquitude, né, enquanto um não lugar, enquanto que a gente vê sobre o inconsciente ser não ter racialidade, né, como se a dor que esse sujeito racializado ele vai estar me trazendo não fosse de nenhum lugar social, né, como se ele não viesse de um lugar racializado também. Assim como a gente vê também dentro das discussões sobre velhice. A gente não fala sobre a velhice preta, né? A gente não fala sobre exploração de trabalho das mulheres negras idosas, né? Dos idosos também negros. E a gente trata justamente a questão como se o racismo fosse situações pontuais, como se o sofrimento ele não fosse racializado, né? E do quanto isso é necessário também colocar dentro de uma leitura sobre as demandas psíquicas, enfim, até porque dentro do que a gente dentro de um curso que eu fiz sobre psicologia preta, do quanto fala que o mito fundante da solidão da população preta é o açoite, porque o açoite ele era utilizado como uma medida educativa, né? Você era açoitado na frente dos seus e ninguém podia te auxiliar, ninguém podia te ajudar, né? Justamente se você chorava mais, era mais açoitado, se você era cuidado, isso era impedido, se os escravizados formassem famílias, isso era impedido também. Então, e do quanto isso ainda é transmitido, né, dentro, justamente porque a estrutura ainda continua, né. Então, do quanto isso é necessário também ser pontuado dentro do nosso atendimento, né. E de quando a gente faz essas leituras, né, de quando a gente fala sobre uma subjetividade que ela é preta, que ela é branca, que ela é indígena, o que a gente fala, né, sobre a subjetividade branca, tem a fragilidade branca, também a mediocridade branca, enfim, e quando a gente pontua essas questões, é colocado como se fosse um ataque, né? A gente vê, quando a gente coloca essas críticas, é colocado como se fosse um ataque, como se o racismo ele fosse uma índole, né? Uma posição de índole, não como se fosse estrutural, né? Não como se fosse, enfim, uma posição social, ativa, em questões na questão ativa, né, dos atos, enfim. Era mais ou menos isso que eu queria comentar e do quanto é importante essa fala, mas num quesito geral, assim. Espero que eu tenha contribuído para a discussão. Obrigada. Tássia? Bom, como o pessoal do núcleo de... Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Tassi, do 5º ano de Psicologia da Unesp. Eu vou manter com a câmera fechada por algumas questões, inclusive técnicas aqui, tá? De oscilação de internet, pelas experiências que eu tenho tido com a câmera aberta aqui. Mas eu queria dialogar um pouco, né, com o que a Lia trouxe, a Ju também, a respeito do racismo enquanto estrutura, né, e não enquanto índole, enquanto algo individual, né, o quanto isso muitas vezes paralisa e reforça, né, o movimento do racismo mesmo. Pensando, então, o racismo enquanto estrutura, o quanto ele pode se manter a partir também das instituições, né, que é uma dos meios onde se sustenta o racismo. E pensando nisso, eu fiz, na verdade, um paralelo com uma pesquisa que eu tenho desenvolvido,
eu tenho desenvolvido uma pesquisa sobre branquitude, né, de iniciação científica, e eu iniciei, na verdade, uma pesquisa pelo CNPq, foi interrompida porque, na sequência, eu segui o fomento da FAPESP, né, sequência, assim, depois de um tempinho, deu para caminhar um pouquinho com a pesquisa. E o tema da pesquisa era justamente branquitude e psicologia, né, uma revisão sistemática de literatura relacionando branquitude e psicologia. E aí o levantamento que eu fiz foi referente ao ínterim de 2003 a 2019, e eu escolhi esse intervalo de tempo justamente porque acho que ali até já trouxe isso, né, foi quando as pesquisas sobre branquitude no Brasil começaram a ganhar maior destaque, apesar de 1955 a gente já ter o Guerreiro Ramos, né, trazendo aí a patologia social do branco brasileiro, que é um dos estudos precursores da branquitude, muito, muito importantes. Mas, enfim, então eu escolhi esse intervalo aí de tempo, e eu pesquisei em algumas plataformas, né, Portal de Periódicos CAP, Cielo, Google Acadêmico. Claro que uma pesquisa de iniciação científica, né, tem lá suas limitações. E o levantamento que eu tive, que eu acredito que, pelo menos o levantamento eu tenha finalizado, de 2003 a 2019, incluindo dissertações, teses e artigos nessas plataformas, relacionando psicologia e branquitude, e aí eu usei os pares branquitude e psicologia, e branqueamento e psicologia para procurar, né, por essas pesquisas. Eu encontrei apenas 13 produções, né, das quais ali aí tá em grande destaque, com várias parcerias também, né, muitas contribuições. Enfim, não é um dado, assim, que eu ainda afirmo com certeza, justamente por esse contexto que eu trouxe, né, mas acredito que já diga muita coisa, né, sobre as epistemologias, os referenciais utilizados dentro da academia e o objeto, né, a gente continua pautando as questões, não, os fundamentos étnico-raciais como o nosso olhar voltado para o outro, né, para os não brancos, e a gente deixa de olhar para a gente enquanto pessoas brancas, enquanto as nossas posições, enquanto pesquisadores, enquanto professores, enquanto futuros e futuras psicólogos e psicólogas, né. E, enfim, então, acho que era mais essa minha contribuição, assim, para a gente pensar um pouco a respeito. E aí eu vou aproveitar, então, para já falar um pouquinho sobre o núcleo de estudo sobre branquitudes, né, que também ele depende dessa pesquisa, né, e da que eu iniciei com a FAPESP, né, agora, que envolve branquitude, gênero e psicologia. Ainda não tenho como trazer muitos dados, porque está muito inicial realmente. Mas a gente formou, então, esse núcleo, né, de estudos, que pretende várias ações, várias práticas, e uma delas está se dando enquanto um grupo de estudos mesmo sobre branquitudes, né, nós estamos em pessoas brancas, o grupo não se pretende fechar, obviamente, para pessoas que se auto-identificam como não brancas, mas a gente teve esse primeiro movimento justamente para sair dessa posição da branquitude de sempre pedir o aval do outro, né? Ah, eu tô fazendo certo? Tá certinho? Agora eu tô sendo um branco antirracista? E o que é esse antirracista também, né? A gente tem discutido muito sobre isso, assim, né? O que é ser antirracista? Realmente, qualquer prática, porque é isso, o racismo, ele não é só consciente, né? Não podemos dizer que ele é só inconsciente, porque isso também seria negar as pessoas eticamente, conscientemente, né, racistas e assumindo essa prática, essa postura. Mas, de qualquer forma, é isso, assim, então nós estamos conversando enquanto pessoas brancas e tentando aí nos movimentar e nos posicionar e tentando nos reconhecer e reparar, né, preparar estratégias de tentar pensar em estratégias de reparação. E é isso, obrigada, gente.
Tem mais uma, Lia. Você quer que eu leia ou... O do Lucas, Isso, do Lucas. eu li. Bom, eu já li. Será que leio para todo mundo? Eu posso ler, se você quiser, para todo mundo. Que aí Tá, eu vou ler. achei... Tá, pode Tá. ler. Tá, então, o Lucas colocou: parabéns pelo trabalho, Lia. Minha pergunta é sobre a clínica mesmo. A partir da sua fala, e entendendo que o acesso ao ensino superior é branca e que o acesso à clínica também é predominantemente branco, como ter uma escuta que anule as forças de estrutura e estruturante dentro da clínica? Como ouvir pessoas pretas se existem esses lugares pressupostos? Como atravessar esse muro? Bom, eu vou responder ao Lucas e a Tássia, e depois vou comentar um pouco da Juliane e do... Ai, Eu posso colocar da uma Neve. questão rapidinho? Pode, claro. Antes de você começar a responder, Claro. das suas últimas falas, no final da sua fala, quando você começou a falar sobre a questão do casamento interracial, que você citou a mãe que cria, né, uma imagem mais positiva da questão da filha negra, né, eu fiquei aqui pensando o quanto essa posição da mãe, né, positivar, vamos dizer assim, a questão racial é importante, mas também depois existe uma outra negociação desta filha, porque aí isso seria uma questão mais individual, ou não? Porque depois tem uma outra negociação que é social, né? Quer dizer, eu estou perguntando assim, como fica esse embate, né, entre o Claro. individual e o social, tá? É só isso. Entre a sociologia e o psiquismo. Exato. Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu acho que tem... Bom, vamos lá, que eu acho que liga um pouco da clínica e um pouco sobre isso, porque eu acredito realmente na singularidade, né, de algumas formas, e eu sou radicalmente uma estudiosa da raça, porque eu não acredito na raça. Assim, eu não acredito nela em absoluto, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? O meu debate, quando eu estudo raça, quando eu estudo vantagens estruturais e estudo desigualdades, eu tento retirar de forma identitária que eu sou radicalmente, né, o que o Fanon fala nas 3 últimas páginas do livro dele, que é: eu quero ser um homem livre, né, livre para escolhas, né, não quero que a raça me aprisione. Ele faz todo um debate de reconstruir a raça para a raça não aprisionar ele novamente, né, dentro de uma coisa que ele ou só vai poder usar a cultura, só vai poder ser o homem negro da cultura negra, com, né, ouvir a música negra, ser da negra, ou um branco que tem que ser, né, esse branco da cultura branca, etc. e tal. Eu realmente acredito na singularidade, né, e que, apesar da singularidade, nós estamos num mundo sociológico onde há estruturas que as pessoas ficam em vantagem e desvantagem. Então, para falar na clínica, eu não acho que alguém, e uma psicóloga clínica, precisa de uma psicologia que é chamada de psicologia, sei lá, preta, para atender alguém, apesar que não é uma crítica à psicologia preta, né? Mas eu não acho que alguém precise de uma psicologia para pretos. Eu acho que ela pode usar instrumentos próprios da psicologia, que a gente já tem, para ouvir e para ter uma escuta sobre essa pessoa que está num grupo racializado, né? Mas precisa ter a escuta nesse sentido. A gente não precisa inventar novas fórmulas de ser psicólogo, né? Mas só de ser psicólogo exatamente como seria um psicólogo, né? Já bastaria. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa fala: olha, eu acho que eu estou passando isso porque é racismo, né? E aí o psicólogo clínico nega e fala: não, você está paranoico, ou isso não é raça, você está vendo raça em tudo, né? Então, na verdade, ele já não é um bom psicólogo. Não é que ele é um bom psicólogo para negro, porque ele não tem a escuta para aquilo que está sendo falado. Ali tem uma pessoa falando que está sofrendo porque ela está sofrendo racismo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente não precisa inventar a roda. A gente só precisa ter a escuta. Não tem uma escuta para negros, né? Tem uma escuta, né? No sentido de, tipo, olha, essa pessoa está passando por isso, nesse sentido, né? Ela precisa ser ouvida desta forma. O que acontece, né? O Lucas perguntou, como é que é atravessar esse muro? O que acontece é que, em geral, os psicólogos brancos partem de si mesmo, ou daquilo que aparece para si, para ouvir o outro. E o que não é ouvir o outro de fato, né?
vamos supor, eu nunca fui perseguida no supermercado, né? E eu tenho um paciente que fala, eu sou perseguido no supermercado o tempo todo. Ele é uma pessoa negra no Brasil, a possibilidade dele ser perseguido no supermercado o tempo todo é, tipo, muito grande. Só que essa pessoa não sabe nada sobre o que é ser negro no Brasil e ela fala, é paranoia, né? O que tem? Uma não escuta e um não saber sobre o Brasil. Tipo, um não saber sobre as desigualdades. Então, o que eu acho que é necessário é que as pessoas saibam sobre as desigualdades raciais, né? No sentido que a gente vive em mundos muito diferentes, né? Os brancos no Brasil vivem num mundo onde o IDH é parecido com a França, enquanto os negros no Brasil vivem no IDH parecido com a do Haiti. A polícia protege o branco. Se eu chegar, né, para a polícia, ai, moço, me ajuda. Ele vai falar, ai, a fragilidade da mulher branca, vou lhe ajudar ela, né? Então, tipo assim, enquanto ela agride ao negro. Então, eu acho que o que falta é saber, né, de Brasil para esses psicólogos, né? Não é que a gente precisa de uma psicologia, né, e um novo saber, um novo fazer psicológico. A gente precisa saber sobre raça no Brasil. A gente precisa saber como é que funciona a ideia de raça, né? No sentido de que a raça ela vai colocar o grupo antes do indivíduo, né? Então, que muitas vezes aquela pessoa vai ser obrigada a responder como um para todos. É difícil, né, as pessoas brancas sentirem vergonha por outros brancos, a não ser quando a raça está em questão, né? E olhe lá, né? Vamos supor, tem um branco racista e ele fala uma coisa racista, pode ser que um branco progressista e antirracista sinta vergonha, mas ele não sente vergonha se um branco rouba, ou se um branco é ladrão, ou se um branco é o Bolsonaro. Ele não tem um sentimento de vergonha porque o Bolsonaro é branco, né? O que acontece com os grupos racializados, né? As pessoas, né, dos grupos racializados, elas, em geral, sentem vergonha porque elas são obrigadas a responder. As pessoas perguntam, você, como negro, o que você acha do Obama? Você, como negro, né? O que você acha da Djamila? Então, cada negro responde como todos os negros, né? O que então o psicólogo deveria saber? Saber como funciona a raça, saber como é que funciona o funcionamento da racialização. Por isso que a gente tem pedido que essas disciplinas de psicologia e relações raciais entrem no currículo, né? Para poder ter uma escuta e entender esse lugar. Mas a gente não precisa inventar uma nova psicologia, a gente só precisa saber como é que funciona o Brasil. A gente só precisa entender o Brasil, a gente só precisa descentralizar o Brasil de uma classe média branca, elitista, para dentro da psicologia, né? E isso para várias outras questões, né? Então, eu acho que a clínica, nesse sentido, não precisa ser inventada uma nova clínica, né? Mesmo porque, às vezes, a raça aparece, e aí para quem é clínica, às vezes a raça aparece nesse lugar de todas as faltas do sujeito, porque é o caminho, né, automático, né, porque realmente ela tem colocado o sujeito em várias faltas, né, então às vezes é um caminho automático, e também vai servir os psicólogos falar, ops, talvez aqui não seja isso, né, mas para ele poder falar talvez aqui não seja isso, ele tem que admitir que em muitos outros lugares é isso, né, mas se é um que só fala talvez aqui não seja isso, talvez aqui não seja isso, né, ele não consegue nem retirar quando não é, ou quando é, né, então é esse lugar que precisa, né, dessa compreensão, né, muito, muito grande. Vou dar um exemplo, né, de quando eu fazia supervisão. Era uma menina negra, né, que ela fazia tudo por todo mundo, né, e ela fazia tudo por todo mundo, e ela sempre falava, eu tô cansada, eu faço tudo por todo mundo, eu tô cansada, eu faço tudo por todo mundo. E aí a pergunta, né, que eu na supervisão falava assim, não, e ela fala por que ela faz tudo para todo mundo, e aí a resposta era via racialização, né, no sentido, olha, eu sou uma mulher negra, né, a gente, onde uma sobe, eu sobe a outra, sororidade, a gente leva a comunidade junto, né, e aí, de repente, ela estava com a mesma reclamação com o namorado, né, eu faço tudo para ele não corresponde, faço tudo para ele, e esse namorado era um homem branco, né? Só que assim, só dava para falar que nesse sentido, né? Talvez ela tenha algo que faz ela fazer tudo para todo mundo, que seja para além da raça,
se você consegue ter a escuta também da raça. É ambíguo isso que eu tô querendo dizer, né? Mas, assim, para você passar a raça, no sentido de você conseguir superar, que, né, você tem que colocar ela lá. Ela tem que estar lá para você transcender. Senão você nega, você só negou, você só foi colorblind. Na verdade, ela tem que estar lá para você poder, né, entender outras questões também. Então, o que eu acho, né, como atravessar esse muro, né? Eu nem sou daquelas que só acho que só psicólogo negro pode atender negro, porque às vezes pode ter um psicólogo negro que não sabe sobre raça. Né? A gente pode existir isso. Eu acho que as pessoas têm que saber daquilo que, né, desse tema no Brasil. Elas precisam urgentemente saber como é que funciona isso no Brasil. E aí tem uma escuta, né? A gente não precisa nem de uma teoria que precisa transcender a psicanálise ou transcender qualquer coisa. Ela precisa ter a escuta daquilo dentro da teoria que ela vai usar. Enfim. É isso que eu acredito, né? Mas tem várias, e também acredito em outras epistemologias como forma de resistência também, dentro da clínica. O que eu acho dessa luta antirracista é que tem que ter todas as pessoas. Tem que ter o Martin Luther King, tem que ter o Malcolm X, tem que ter aquele que faz mediação, tem que ter aquele que não fala com branco, tem que ter aquele que fala com branco, tem que ter aquele que quer resolver isso via educação, tem que ter aquele que quer resolver isso colocando bomba. Quer dizer, é uma luta tão cheia de gente, cheia de coisas, que tudo bem ter várias formas de enfrentamento. Uma não nega a outra, né? Mas eu estou falando de um lugar de uma pessoa que escolhe a educação, escolhe a mediação, escolhe esse lugar, né, de que acredita que há um comum compartilhado em quem deseja uma igualdade para todos. Mas essa não é, né? Essa é uma das formas, né? Isso que eu acho que é interessante pensar. Enfim, eu respondi um pouco da clínica, aí eu vou responder um pouco para a Mari, essa parte que eu vou dar um outro caso, eu gosto de falar de análise de caso. Você é uma menina, também uma mulher negra, né, que nasceu filha de uma mãe negra e um pai branco, e a mãe dela morre com 3 anos, quando ela tinha 3 anos, no interior do Rio Grande do Sul. E ela vai, junto com o pai, que ela considera, né, na sessão de análise, que eu era supervisora, um pai fraco psicologicamente. E ela vai junto com esse pai para a família do avô, que é uma família descendente de alemã no Rio Grande do Sul. E ela é tratada como a negra da família, né? Então ela vira a negra da família. E nesse de virar a negra da família, é tão absurdo que ela tem laços consanguíneos e vira empregada doméstica dessa família. Né? Ela vai crescendo e ela vai sendo a neta que cuida de tudo. Ela entra pela porta de trás no sítio. Ela vai contando que o avô falava, você é a negra da família, seu lugar é na cozinha. Enfim, ela é quase uma pessoa que está enclausurada lá por 23 anos, ela consegue sair com uns 23 anos e vai para a URGS fazer faculdade de serviço social. Quando ela chega na faculdade, ela vai procurar o movimento negro, porque ela cresceu sendo a negra da família, né? E alguém fala para ela, você não é negra. E, de fato, ela é uma pessoa com a pele muito clara. Ela tem um olho castanho, claro, quase verde, e um cabelo encaracolado, né? E aí, por que eu estou falando isso? Para a gente ver o singular e o sociológico. Essa pessoa, possivelmente, pode ter mais acesso, né, mais facilidade àquilo que é chamado de mercado de trabalho, porque o ideal dela de padrão de beleza está, né, mais correspondente àquela ideia de branquitude. Ela pode não sofrer um racismo na rua de alguém xingar ela de nada, porque muitas vezes ela pode ter aquela passabilidade. Agora, isso não quer dizer que, singularmente, ela não tenha psiquicamente sofrido o racismo mais atroz que alguém pode sofrer, né? Por isso que eu não gosto, para a gente pensar singularidade, daquilo de passar a sociologia direto para o psiquismo. Tipo, quanto mais melanina sofreu mais, quanto menos melanina sofreu menos. Não, porque aí você está essencializando. Ninguém sofre porque tem melanina na pele. A pessoa sofre porque ela tem um encontro com o racismo, certo? É um encontro com o racismo que faz ela sofrer. Não é a melanina na pele não faz ninguém sofrer. Né? E aí, o que a gente tem que entender, principalmente na clínica e na singularidade, qual foi o encontro desse sujeito com o racismo, né?
Porque uma pessoa pode ter a pele mais escura do mundo, né, e estar numa família com identidade super positivada, do movimento negro, né, todo mundo com nome africano, foi, sei lá, tipo, e ter um orgulho racial, que ela tem uma força psíquica tão grande para lidar com o racismo fora, ela vai virar combativa. Não é que ela não vai sofrer racismo na sociedade, mas ela consegue se defender, porque ali ela conseguiu ter uma força singular de saber ser combativa. Isso não quer dizer que ela não vai sofrer racismo, mas ela vai saber se defender dele, né? Nesse sentido. Enquanto essa menina não sabe se defender de nada, né? Porque ela passou uma humilhação nesse sentido que ela tem que se fortalecer agora, com 25 anos. Ela não está fortalecida ali. E tem coisas que a gente sabe da psicologia, né? E que, tipo, tem coisas que ficam cicatrizes que elas são quase incuráveis ali, daquele primeiro amor, do primeiro reconhecimento, do primeiro lugar, do primeiro olhar, né? Aquele olhar que dá para a criança que está ali, né? Então, a gente sabe, né, que... e é isso que a gente precisa entender. Qual foi o encontro do sujeito com racismo quando a gente é psicólogo, né? Porque todos os negros no Brasil vão sofrer racismo. Né? Eles vão estar sobre a égide do racismo. Só que o racismo de uma pessoa negra, né, de família de classe média, que estudou em escola com brancos e que está numa faculdade repleta de brancos, é o racismo daquele negro no meio dos brancos. Mas ele não sofreu, talvez, o fato de não ter acesso à saúde. Né? Talvez ele tenha um plano de saúde, né? Pode ser que ele tenha sofrido na relação médico-paciente, né? Mas tem alguns acessos que, né, ele conseguiu. Agora, um negro quilombola, por exemplo, pode ser que ele esteja ali só com pares de pessoas negras e nunca tenha sido xingado na vida de macaco, etc e tal, todos os seus pares são negros. Só que o racismo que ele sofreu é aquele que não demarcaram a terra dele. Ele não consegue ter a demarcação da terra, a terra dele é insegura. Ou seja, qual é o encontro de cada um com o racismo? Na instituição que ele está presente, desde a família, né? Na terra que ele está. É um negro no mundo dos brancos, é um horror, porque é o tempo todo nas relações interpessoais. Agora, é um negro que está na periferia, com outros negros, e que talvez na relação interpessoal não esteja tão agudo que nem esse de classe média, mas o tiro pode cair na cabeça dele, da criança brincando na frente, né? Então, são encontros com diferentes formas e modalidades de racismo, né? O que a gente precisa entender é retirar esse lugar de um bloco único em uma forma, né? E aí, para a gente, para entender essa passagem do singular para a sociologia, é esse lugar, olha, que lugar do mundo social essa pessoa está e qual é esse lugar psíquico que ela foi formada? Porque tem muita gente que não está com sofrimento psíquico, porque é preto. Está muito bem, obrigado, nasceu, está ótimo, com orgulho, se acha lindo, olha no espelho, está se achando lindo, etc e tal. Só que o tiro cai na casa dela, né? E tem outros que o tiro não vai cair, mas ela não consegue se olhar no espelho, né? E aí a gente vai ter que ver quais são essas modalidades, são muito diversas, né? E sobre a conjugalidade, né? Olha, como eu estudei famílias, né, eu estudei muito mãe com filho, Tássia, irmão com irmão, e aí eu não tive, assim, o olhar apenas para a conjugalidade, porque eu entrevistava a família inteira, né, e às vezes a própria família interracial não é aquela que tem pai, sei lá, um pai negro com uma mãe branca e um filho de família interracial. Às vezes você pode ter dois pardos na família interracial. O pai e a mãe é pardo e a criança nasce branca, porque ela tem origem branca. Isso é uma família interracial. Tem família que o pai e a mãe são pardos e a criança nasce brancas. E tem família que o pai e a mãe são pardas e a criança nasce preta. Então, assim, eu não fiquei estudando a conjugalidade da mulher branca com o homem negro, apesar de que tem bastante ali nas relações, né? E o que eu percebi é que tem muita troca, mas é muito diferente, né? Porque, assim, a gente tem 33% dos casais brasileiros hoje são casais interraciais. É um número muito alto, né? Agora, esse número, ele é muito grande na classe D e C, né? Tem que fazer... A classe alta, branca, não se mistura, né? A relação interracial se dá entre a classe C e D. As relações que se repetem, que são aquelas que são mais faladas no Facebook,
são as relações de classe média, que é a mulher branca com o homem negro. Na classe baixa, D e E, a sociologia vai mostrar que não é assim, homem negro com mulher branca. É igual, mulher branca com homem negro, mulher branca e etc. Não tem essa assim. Na classe média tem esse casal que é o mais falado no Facebook e nas discussões sobre os movimentos, que é o homem negro com a mulher branca. Então esse, por mais que ele seja muito falado, ele é próprio dessa classe média de agora, mesmo porque as relações interraciais no Brasil se formam, aliás, de outro casal, né, que não é um casal, nem é uma conjugalidade, se formam de estupro e violência do homem branco pela mulher, com a mulher negra e indígena, né. Então, até 30 anos atrás, né, não era esse casal que é muito falado hoje nas discussões dos movimentos, que é do homem negro com a mulher branca. Então, a gente não tem um estudo linear para falar isso. O que a gente tem para pensar a conjugalidade é que os estereótipos de raça e sexualidade, eles se repetem muito em quase todas as falas, que é esse, né, que é formado pela ideia, que ele é formado desde a escravidão, né, do homem branco como um padrão de sexualidade, né? Aquele padrão, assim, ele é o homem, né, no topo, nesse sentido de que ele é o padrão de sexualidade. Os estereótipos, tá? E depois a gente pode falar. A mulher branca como essa casta e frágil, né? Por que isso nasce na escravidão? Já vou explicar. O homem negro como um perigo, tanto perigo sexual, que o Fanon vai falar, mas como um perigo de violência, e a mulher negra super sexualizada. Como que isso acontece desde o período da escravidão? É esse homem da casa grande, né, que precisa deixar a mulher dentro de casa. Como é que você mantém um grupo étnico? E aí eu estou falando de étnico, né? Ou um grupo racial? Pelo útero da mulher. Vamos supor, se todas as mulheres brancas resolverem, né, transar com indígenas e com negros, a gente não mantém mais um grupo de brancos. Por que nas guerras étnicas a primeira parte da guerra é o estupro? Porque o filho vai ser daquele que conquista, né? Então, para você manter um grupo étnico ou um grupo racial, você precisa ter o controle do útero feminino, né? Por isso que o racismo vem junto, né, com, né, o controle de gênero, nesse sentido. Tanto o racismo como a manutenção dos grupos étnicos. Ela precisa do controle do útero feminino. Então, essa mulher branca, ela vai ficar dentro da casa grande. E esse homem precisa aparecer como uma sexualidade perigosa, né, ou violenta, né? E essa ideia de castidade é a ideia de que você não dá conta da minha sexualidade, é o homem branco, né, dentro da norma, e é por isso que eu transo fora, com essa mulher que é hipersexualizada, né? Eu estou resumindo uma história da construção de estereótipos por escravidão, mas tem um texto muito bom da Vron Warren, que ela é a mulher do Paul Giroy, do Atlântico Negro, inclusive, que ela tem um artigo, eu vou achar e vou botar o nome aqui, que ela vai falando como é que se constrói os estereótipos de gênero e raça, né? E, obviamente, esses estereótipos vão mudando, né? Hoje a mulher branca tem um estereótipo também de sensualidade, né? De sexualidade que aparece, sei lá, desde a época da Carla Pérez e etc, que é essa loira que vai mudando esse lugar, né? Mas ele aparece e começa... E o Casa Grande Senzala, que é a frase famosa do Gilberto Freire, né? Branca para casar, é um horror, eu não consigo nem repetir, né? Mulata para transar e negra para trabalhar, né? Então tem esses lugares dos estereótipos, e eles repetem bastante nas conjugalidades, e mais do que nas conjugalidades, eles repetem na sexualidade, eles repetem nos fetiches sexuais. Agora, as conjugalidades têm muito arranjo de classe, é muito mais arranjo de classe. A coisa que a gente menos vê é casamento interclasse, mais do que, assim, é muito difícil você ver, sei lá, um dono de uma empresa casado com, né, uma dona de empresa casada com uma pessoa de uma classe muito baixa. Então, a gente não vê muito casamento interclasse, porque a classe social que mais demanda na hora do matrimônio, mais do que, né, a questão racial. Por isso que da classe C e D, as questões interraciais, elas são onde os casamentos interraciais aparecem, né? Então, a gente tem muito arranjo de classe junto com essa ideia de sexualidade. Deixa eu só
E como que a raça aparece aí, né? É a mulher pobre, branca, que casa várias vezes em estudos com um homem negro que tem mais, sei lá, ele conseguiu um concurso público, ele tem, naquela época, ele tinha mais acesso a recursos materiais. Isso acontecia muito, você pode ver nos estudos do Nelson do Vale, que é como se fosse uma troca, né? Eu te dou a branquitude e você sustenta a família, né? Nesse sentido, uma troca. O que acontece, também tem uma entrevistada, eu tô paranoica aqui, que eu não gosto que meus filhos ficam ouvindo e falando de raça que nem uma louca, para eles já não ficarem tão cheios disso. Se bem que eles já... Outro dia eu falei que alguém era folgado, eu falei, ai, tava reclamando com meu marido, não sei quem é muito folgado. Aí o meu filho de 6 anos, ai, que branquitude, né, mamãe? Eu quase morri. Eu falei, gente, ele pegou e fez a categoria. Mas, enfim. Aí, o que acontece muito, por exemplo, tem uma mulher que é entrevistada minha, que ela era uma mulher, mãe solteira, né, na década de 70, o que na condição de gênero era uma condição muito difícil que ela casasse de novo. E ela falava assim, a primeira pessoa que quer casar comigo, eu caso, e registrar minha filha. E a primeira pessoa que aparece é um homem negro. Então é como se fosse uma troca ali. Isso aparece... No casamento é muito diferente das relações sexuais, né? Porque o casamento é um lugar é um contrato, né? Um contrato administrativo, quase, né? É quase uma empresa, tanto que nos advogados o casamento aparece como na área de contrato, né? Então, as questões são muito ligadas a contratos, assim, de classe, etc e tal, e a raça aparece aí como um negociador dentro de tudo, né? Mas eu não fiz esse foco, assim, sobre a relação afetiva, assim. Coisa que eu entendo e que eu ouço, assim, aí não é das minhas pesquisas, né, e que não são das pesquisas, é uma fala, assim, tipo, que é impossível se relacionar com alguém que não entende o que você está passando, que é um saco, que é não sei o quê, etc e tal. Mas isso também pode acontecer internamente as pessoas da mesma raça, porque você pode ser uma pessoa do movimento social negro, que sabe muito sobre raça, e casa com um negro que, tipo... tô fora disso aí, não tô a fim de saber disso aí, nem quero discutir isso aí. Porque tem muitas pessoas que são negras e têm uma defesa psíquica, porque está o tempo todo falando sobre racismo e ouvindo, porque eu também já ouvi o contrário, né? Eu já ouvi uma pessoa falar assim, eu não quero ficar, uma amiga, eu não quero ficar com um homem negro, porque aí vai ser 2 pessoas falando disso o tempo todo, me dá um alívio, ela falava, me dá um alívio ficar com uma pessoa branca, porque parece que eu tô assim, fora desse, né? Então, assim, por isso que eu acredito nesse momento, eu acredito que há, né, todos os tipos de respostas ao racismo, né, e defesas psíquicas, aqueles que preferem ficar entre eles, aqueles que falam, olha, eu estou num alívio quando eu estou com uma pessoa que não está passando a mesma coisa que eu, né, então não tem saída, assim, de tipo, é isso, né. Tanto quando perguntam para mim, o que é ser antirracista? Eu falo, olha, não tem um manual, não tem uma receita, né, tem várias formas do lugar onde você está, assim como as pessoas brancas e as negras são tão diversas que elas vão achar várias formas para lidar com né, com aquilo que é chamado dessa subjetividade propiciada pela raça. Né? Acho que respondi todo mundo? Não respondi todo mundo. Aí, só porque uma coisa que eu comentei aqui, eu respondi as perguntas, né, e eu anotei uma coisa da Juliane, que eu acho que ela falou que é interessante para pensar na psicologia, no curso, que é quando ela falou dos estágios, né? Eu acho que é super importante a gente pensar que em todas as áreas da psicologia tem como fazer o estágio e colocar, né, e pensar a questão racial. Eu, por exemplo, oriento em várias áreas, né? Porque eu não consigo, eu sou da psicologia social, mas eu oriento um aluno na organizacional, no trabalho, que eu consegui, eu fui numa empresa, fui em 3 empresas, bati na porta e falei assim, vocês querem produzir um plano de igualdade racial para a empresa de vocês? Abre vaga para um estágio? Abre vaga em organização. Acho que a gente pode abrir vagas em estágios que pensem nisso, né? Em organizacional, na educação, na institucional, né? Em várias instituições para combater o racismo institucional. O que precisa a gente, né, como professores, estar sabendo mais como fazer isso, né? Tipo, olha, tem um plano de igualdade racial, que é um livrinho da Jurema Werneck, que ela fala, que é muito legal para você fazer em estágio em instituições, né?
como combater o racismo na sua instituição. A tua instituição já tem o quesito raça-cor? Já contou quais são as cores das pessoas que trabalham aqui? Tem quase assim, uma coisinha que você vai falando X? Não, sim, não, porque para você ver como ir combatendo o racismo numa instituição, né? E é o livro, eu posso mandar aqui para a Jurema Werneck, que eu faço isso quase em todos os estágios de instituição. Eu vou nas instituições e falo, vocês querem pensar um plano de igualdade racial? Vamos abrir um estagiário, tal, né? Então, acho que dá para fazer isso na educação, dá para fazer no organizacional, dá para pensar clínica, né, estágio em clínica, e os alunos podem fazer isso, tipo, olha, vamos bolar, tipo, de fazer grupo de escuta, pensar isso, discutir na clínica, né? Acho que a gente, incorporando isso como um tema, dá para ter criatividade em várias áreas da psico, né, para trabalhar. Acho que é isso, gente. Mais alguém tem pergunta por aqui? Alguém quer trazer mais alguma questão, algum comentário? Só eu falei, né? Ninguém mais, gente? Nem aqui no chat? Acho que não. E olha que tem 81 pessoas, gente. Vocês estão todo mundo quietinho, assim. Pelo menos dá um oi. É muito ruim ficar falando para a tela, assim. Ainda bem que tem a Tia Mari. Pelo menos apareça, faz um comentário. Ok. Estranho, Achei mas... ruim, tá para baixo, não gostei. Verdade. A fala tá desorganizada. Qualquer coisa aí, gente. Dá um... Ó, a gente vai começar daqui da aula remota, né? Eu não sei que eu vou fazer isso. Eu não sei dar aula sem esse feedback, cara. Eu quase ficando louca com essas lives, com esses negócios. Não é o meu canal, assim. É muito cansativo isso, né? E é muito diferente também, né, Lia? E a sensação que dá é que você está falando para você mesma, né? Porque todo mundo com a câmera desligada, você fala, e o retorno nem sempre vem, né? E quando todo mundo fala, você fala tudo bem, e ninguém responde, você tem que pressupor que é tudo bem, né? Eu vou fazer só um comentário rápido, Lia, porque eu sou descendente de japoneses, né? E com relação assim, na verdade, existe uma grande homogeneização, né? Porque, assim, são orientais, e orientais pressupõem ou japonês ou chinês, né? Sim. Completamente arbitrário, qualquer coisa. Né? Tem olhos puxados, cabelo preto e liso, né? E é engraçado porque, assim, o olhar, você estava falando da questão da negritude, da branquitude, sobre os orientais, sobretudo sobre os japoneses, porque assim, em qualquer lugar do mundo que eu for, eu sou alguém do Oriente, jamais ninguém olha para mim como se eu fosse brasileira, nunca, sobretudo fora do Brasil, né? E no Brasil, o olhar sobre o oriental, no meu caso japonês, né, é sempre alguém que é honesto, idôneo, acima de qualquer suspeita. Nunca ninguém imagina, e aí é o estereótipo, né? As pessoas não imaginam que pode existir um japonês, né? Sei lá, desonesto, que engana, etc. O olhar é sempre esse, né? Que é um estereótipo também. É um estereótipo. Sempre o melhor aluno... É uma racialização positiva, total, mas é uma racialização. Sim, o grupo vem antes do sujeito, né? Exato. É claro que é positiva no sentido, né, do tipo de olhar que é colocado, Claro. mas é um estereótipo total, né, assim, que acontece até em Polícia Federal, em várias situações, aeroporto, etc., assim, as pessoas não desconfiam, é curioso isso, inclusive. O que eu acho interessante de a gente pensar da racialização é que a racialização, ela funciona de modo bastante parecido com todos os grupos, né? Que é o grupo vem antes do sujeito, o olhar vem antes dele mesmo, etc. e tal. E aí, todos os processos de racialização são marcadores de diferenças, né? Os japoneses são marcadores de diferença daquilo que é a norma, né? Por exemplo, os judeus são marcadores de diferença. Agora, nem todos os marcadores... O que acontece com a raça, com os negros e indígenas, é que é um marcador de diferença que gera desigualdade, né? Que aí é muito diferente, né? Então, eu chamo de marcador da desigualdade, né? Que também produz diferenças, né? Mas, assim, tipo, todos os processos de racialização, eles são processos de criar a diferença, né? Sim. Agora, né, quando que essa diferença gera desigualdade, ela tem que estar ligada a esses estereótipos serem muito negativos, né? Sim, exato. Né? E essa é a grande diferença, né? Que divide, inclusive, o olhar racial, né? Claro.
Mas era só um comentário mesmo. A minha orientadora do doutorado era Leni Sato. Sim, que é uma japonesa também. Que é uma japonesa. E ela sempre falava assim, gente, a gente está há 10 gerações no Brasil e não param de chamar a gente de japonês, você está 2 gerações, né? Tipo, e aí isso é a coisa do Gilberto Freire, né? Que a formação racial do Brasil só pode ser negro, branco, indígena. Qualquer pessoa que não seja isso, que são os orientais, estão fora daquilo que pode estar marcado como formação de Brasil. Como a gente tem marcado o tripé, que é o tripé do Gilberto Freire, né? Na ideia de formação de Brasil. Então, o oriental não entra. Não entra. E você sabe que quando o japonês vai para o Japão, ele é considerado brasileiro lá. Claro. Tipo, porque ele é diferente do japonês. Né? Então, é um outro olhar também, né? Mas muito boa a sua fala, muito obrigada, Lia. Acho que foi uma contribuição excelente aqui para o curso, para as pessoas que participaram. Né? Que pena que a gente está nessa época de coronavírus, não dá nem para tomar uma cerveja depois, né? Exato. Tem que confraternizar online. Confraternizar online. Pessoal, tá tudo bom com todo mundo? Gente, tem 78 pessoas mudas aqui. Dá um ok aqui no chat, falar ok, tchau. Fala qualquer coisa, gente. É muito desesperador isso para os professores. Foi ruim, qualquer coisa, aparece a cara. Tipo... Afeta a nossa saúde mental, né? Sério, Bom, acho que ninguém tem mais questões, então, né? Acho que esse silêncio é que não tem mais questões. Não tem mais questões. Exato. Eu queria te agradecer muitíssimo, Lia, né? Eu acho que é uma fala que abre, acho que a sua reflexão agora sobre a questão, né, do estágio, do criativo, abre também para nós, para pensar a formação, né? Abre para pensar o nosso posicionamento na sociedade, né, nos diversos lugares que a gente ocupa. Então, eu tenho que te agradecer muitíssimo, porque eu sei que você estava, né, com a agenda lotada quando a gente foi achar uma data, né, participando de muitos espaços de discussão, né, a gente é uma universidade do interior do estado de São Paulo, então você vir é algo que engrandece o nosso fórum, as nossas discussões, então a gente tem muito a te agradecer, né, por ter compartilhado do seu conhecimento, da sua trajetória aqui com a gente. Obrigada. Obrigada, Tássia. Bom, Lia, muito obrigada também. Obrigada a vocês. Por aceitar o nosso convite, por trazer essa discussão que é extremamente importante. Eu sei que em alguns momentos a discussão se destaca, né, em função dos fatos e acontecimentos, mas essa discussão é sempre importante, né? Ela não deveria acompanhar os fatos, né, que acontecem no país, mas infelizmente ainda é desse jeito, né? Então, muito obrigada por compartilhar com o nosso grupo. Obrigada. As pessoas estão se manifestando, agora, exato, Agora então, eu vou ler aqui. E o que eu ia falar? Bom, eu sempre ajudo, para mim a prioridade, pode me chamar um monte, mas sempre que me chamam para formação de aluno, universidade, eu sempre respondo, assim, porque, né, é a nossa área, né, a formação, a gente acredita, né, ainda mais no curso de psicologia, assim, sempre gosto de falar, que eu acho que a gente tem que fazer um grande esforço para colocar isso na psicologia de várias formas, né? Então, agradeço também pelo convite. Tá bom? Obrigada. E eu queria dar alguns recados, que na semana que vem a gente continua, né? A gente vai discutir sobre sexualidades em mulheres com fibromialgia, né? E é uma discussão, na verdade, o Rodrigo é professor da Universidade Federal de Uberlândia, o Rodrigo Sanches Pérez, e ele vai fazer uma discussão sobre a questão da saúde mental da mulher, né, fazendo um recorte sobre as questões de psicossomática, nesse contexto de pandemia. Então, convidá-los a participar da nossa discussão na semana que vem, lembrá-los que na nossa página no Facebook tem a programação do evento até o dia 30 de julho, que é quando a gente vai encerrar o LAPSIV Discute, né, e aí partir para outros projetos do laboratório, e dizer que a gente fez algumas alterações na inscrição e que a gente vai divulgar na página também do Facebook para que
sejam feitos os certificados. Então, para vocês ficarem atentos nessas questões mais técnicas, mais práticas, para a gente conseguir emitir os certificados para todos que participaram aí desde março com a gente no LabCiv Discute, certo? É isso, né, Meire? Tem mais algum recado? Só uma questão que colocaram aqui no chat, também para a Lia depois, não sei se ela quer, ela gostaria de ter o vídeo, mas o vídeo fica na página do laboratório no Facebook também. Eu não sei quem foi que perguntou isso aqui, mas fica disponível lá. Acho que é isso. Então. Ah, que bom. Aí depois eu coloco ele em algum... Gente, eu odiava vídeo, odiava. Aí agora a gente, tipo, tem que falar, bom... Mas eu falo com vocês, eu não coloco a minha câmera. Porque se eu colocar a minha câmera, eu fico só vendo problema. Ai, tá ruim, a minha não sei o quê, meu cabelo... É horrível a gente se ver, né? É muito estranho. Isso aí, olha, tipo, é pra gente bastante narcisista. Eu não odeio ficar me olhando no negócio. Então eu já tiro a minha câmera pra olhar os outros. Eu prefiro ver um monte de letrinha do que ver a minha cara aqui, ou ver o vídeo depois também. Também, horroroso. Beijo, conto com vocês. Muito obrigada, Lia. Tudo de bom por aí. Tchau, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada a todos também, a todas que participaram. Até a próxima semana. E Tássia, nós ficamos aqui para conversar. Né? Tá. Uhum. Vamos esperar. Bento, acho que você pode desligar já a gravação. Eu nunca leio o chat.